Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você mais uma manhã. Eu quero declarar a bênção de Deus para a sua vida, que neste domingo, hoje dia 28 de setembro, as bênçãos de Deus possam estar sobre a sua vida e o Senhor possa, meus irmãos, nos capacitar, nos preparar, nos dar sabedoria e entendimento, nos dar ousadia, nos revestir de poder e autoridade. Que coisa maravilhosa. Sabe, meus irmãos, é o que transforma a nossa vida, é o próprio Jesus Cristo, é o Espírito Santo que vai transformando a nossa vida, o nosso coração, o nosso entendimento. E para isso, nós devemos cada dia mais se tornar humildes, para que a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele possa trabalhar no nosso eu, dentro de nós, no nosso interior, e cada dia mais nos fazer, meus irmãos, um vaso conforme a vontade do Senhor. A humildade na vida de uma pessoa é essencial. O primeiro passo para que nós possamos crescer, espiritualmente, para que nós possamos crescer, meus irmãos, segundo a vontade de Deus, é a gente, meus irmãos, reconhecer que nós precisamos cada dia mais melhorar, mudar, e somente Deus, somente Jesus, através do Espírito Santo, é quem faz isso na nossa vida. Amém, meus irmãos? Isso não é fruto, isso não é obras minhas ou suas, não, ou de ninguém. Ninguém tem capacidade, meus irmãos, de convencer alguém, de levar aquela pessoa ao conhecimento do erro, do pecado, ou de qualquer outra coisa a mais. Amém? No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, Jesus ele disse assim: os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aqui, meus irmãos, Jesus ele instruiu, aos seus discípulos que para eles, se eles desejassem ser discípulos e seguir a Jesus, era preciso que eles renunciassem a si mesmo, isso mesmo, para que pudessem seguir a Jesus. A nossa vida como cristão, como crente, quando nós decidimos seguir a Jesus, não estamos referindo a nenhuma religião, mas seguir a Cristo, isso mesmo, palavra de Deus, ser uma nova criatura, é preciso que nós venhamos renunciar, isso mesmo, o nosso eu, todos os dias. O nosso eu, meus irmãos, ele precisa ser renunciado. Aí você diz, mas como assim, pastor, o nosso eu? Porque o coração do homem, meus irmãos, isso é do homem. Não estamos referindo-se aqui a um sexo. O homem generalizando a criação humana, isso mesmo, de Deus. O coração do homem, muitas vezes, ele é soberbo, ele é mau, isso mesmo, é orgulhoso. E todas estas coisas, meus irmãos, é vaidoso, isso. E quando uma pessoa ela nega isso, ela já mente, isso mesmo. Quando uma pessoa ela nega isso, ela já mente. Porque isso, meus irmãos, é da criação e da natureza pecaminosa do homem. Isso mesmo. Isso é da natureza pecaminosa do homem. Isso não é obra particular de uma pessoa, isso é do homem.
Isso mesmo. Agora, é tanto que Jesus está falando aqui com seus discípulos. Isso mesmo. Será que Jesus encontrou algum perfeito no caminho? Não. Porque somente perfeito e santo era Cristo, era o próprio Jesus. Só que Jesus, meus irmãos, ele deixou algo claro. Isso mesmo. E o que foi que Jesus deixou claro? Que era preciso que eles negassem a si mesmo. E quando Jesus fez esta referência de negar a si mesmo, Jesus estava se referindo a estas coisas, ao achismo, ao orgulho, isso mesmo, a vaidade, a prepotência do coração do homem, isso mesmo, o orgulho do coração do homem, isso mesmo, o sentimento de poder do homem. E Jesus disse o que? Olha, neguem a si mesmo, renunciem a si mesmo, o pecado, que todas estas, quando a gente fala em pecado, as pessoas acham que pecado é se uma pessoa apenas roubar, se uma pessoa apenas fornicar e diversas outras coisas. Todas estas coisas aqui que eu estou citando, meus irmãos, todas estas coisas são pecados, isso mesmo, que está no coração do homem, que está no coração do homem. E todos os dias é preciso que nós venhamos morrer para esses pecados, para estas coisas, isso mesmo, para que venha nascer a natureza de Jesus Cristo na nossa vida. Se uma pessoa hoje, meus irmãos, ela cada dia mais ela busca se santificar-se, ela não nasceu, não, isso mesmo. Ela pode ter nascido de um lar cristão, ela pode ter nascido em uma família crente, mas no processo da sua caminhada, ela tem que ser curada, ela tem que ser livre, ela tem que negar a si mesma, ela tem que abrir mão da sua natureza pecaminosa e seguir a Cristo, isso mesmo, e seguir a Cristo, porque senão ela vai ser apenas uma religiosa, um religioso, isso mesmo, e nada mais, isso mesmo. Mas aqui Jesus disse o quê? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque a gente renunciar, meus irmãos, estas coisas, a gente tem que estar pronto, meus irmãos, a morrer para o mundo, a morrer para os nossos achismos, para o nosso eu, para as nossas vaidades, isso mesmo. A gente morrer para o mundo, onde o mundo valoriza estas coisas, onde o mundo busca o seu orgulho, a sua vaidade, o seu achismo, a sua prepotência. O mundo, as pessoas do mundo buscam estas coisas. Mas seguir a Cristo é a gente morrer para estas coisas e nascer uma nova natureza para Cristo. E a gente, meus irmãos, na nossa caminhada com Jesus, a gente tem que morrer todos os dias. Morrer, meus irmãos, esses sentimentos. Isso mesmo. E o Espírito Santo, ele vai nos convencendo destas coisas. O Espírito Santo, meus irmãos, ele vai nos mostrando estas coisas. Quanto nós somos pecadores e nós precisamos, meus irmãos, melhorar. O quanto nós precisamos morrer, isso dentro de nós mesmos, renunciar, ser uma nova criatura, ter a natureza agora de Cristo, isso mesmo, dentro de nós. E Jesus, meus irmãos, ele deixou uma regra. Jesus ele deixou uma regra clara aqui para os seus discípulos, que era isso, era negar a si mesmo. Era preciso que eles morressem para si, para que eles pudessem seguir a Cristo. Para que nós possamos seguir a Jesus, é preciso que nós venhamos negar a nós mesmos, a nossa natureza do homem pecaminosa, e agora, meus irmãos, buscar a natureza de Cristo, buscar, meus irmãos, a virtude do Espírito Santo dentro de nós. E isso não nos faz ser seres perfeitos ou seres superpoderosos. Isso nos faz, meus irmãos, receber o dom de Deus, a virtude de Deus em um vaso de barro. E esse vaso de barro somos nós. Até o dia que Jesus nos chamar, nós estaremos com a virtude de Deus em um vaso de barro, porque esse vaso de barro somos nós. Esse vaso de barro tem que ser cuidado, zelado, isso mesmo, porque está a virtude do Espírito Santo, que
que é a graça de Deus dentro de nós. Se você põe um óleo precioso ou um elemento precioso em um vaso de barro e você não cuida daquele vaso, você não zela por ele, daqui a pouco ele pode ser quebrado, ele pode ser rachado, isso mesmo. Ele pode ser corroído e vice-versa, isso mesmo. Assim, meus irmãos, somos nós. Nós somos um vaso de barro que recebemos a virtude do Espírito Santo. Quando nós escolhemos, decidimos morrer, negar a si mesmo, para servir a Cristo, para ser uma nova criatura. Meus irmãos, o valor do mundo é o que aquela pessoa tem. O mundo valoriza a pessoa pela casa que ela tem, se ela tiver um automóvel valioso, se ela tiver uma conta bancária, se ela for uma pessoa influente, se ela for uma pessoa poderosa. Isso é o mundo. O valor do mundo é este, as pessoas não. Só que uma pessoa que realmente compreende o seu valor, ela sabe que o seu valor não está nestas coisas. Isso mesmo. E também não busca o valor deste mundo. Não busca, meus irmãos, o valor que o mundo dá nestas coisas. A gente busca, meus irmãos, o valor que Deus nos dá, meus irmãos, pelo que nós somos. Isso mesmo. Aí, meus irmãos, entra em a gente morrer para tudo que o mundo dá valor. Que coisa. Quando a gente morre para o que o mundo dá valor, aí, meus irmãos, entra dentro de nós o valor, meus irmãos, de Deus na nossa vida. Os valores de Deus dentro de nós. Quando uma pessoa está buscando os valores do mundo, meus irmãos, ela está perdendo o valor de Deus na vida dela. Isso, porque ela está buscando o valor que o mundo dá, no achismo, no orgulho, isso mesmo, na prepotência do ser humano, na vaidade. E aí entra, meus irmãos, todo tipo de pecados, meus irmãos. Isso mesmo. Aí acompanha todos os outros tipos de pecados. Mas quando nós morremos, meus irmãos, e nós sabemos que o nosso valor não vem de nada deste mundo, o nosso valor, meus irmãos, vem do Espírito Santo, vem da morte de Jesus Cristo. Isso mesmo. Jesus, quando ele olha, meus irmãos, dos céus, ele não está olhando, meus irmãos, para a condição de A, de B, não está olhando, meus irmãos, para as vestes. Jesus, ele está olhando, meus irmãos, para os nossos valores. Se nós verdadeiramente temos morrido, negado a si mesmo, carregado a nossa cruz, para servir, para seguir a Jesus Cristo. Isso mesmo. E quando nós morremos, meus irmãos, para nós mesmos, morremos para o mundo, para Cristo, nós, meus irmãos, não sofremos. O sofrimento do mundo é pelo orgulho, isso mesmo, é pelo pecado, meus irmãos. O sofrimento do mundo é pelo pecado, é pelo orgulho, isso mesmo. Mas quando nós reconhecemos e compreendemos verdadeiramente o nosso valor, que vem de Jesus Cristo, isso mesmo, não, o nosso valor para Deus não é monetário, não, o nosso valor para Jesus não é monetário, não. O nosso valor, meus irmãos, é quando a gente morre, isso mesmo, quando nós morremos para o mundo, negamos a si mesmo, carregamos a nossa cruz, isso mesmo, para servir a Jesus. Aí nós seremos pessoas misericordiosas, amorosas, compassivas, perdoadoras, isso mesmo. Estamos prontos a perdoar. Temos um olhar diferente do olhar do mundo. E também não nos ofendemos, isso mesmo, pelo estilo de vida do mundo. O que tem de crente ofendido, meus irmãos, pelo estilo de vida do mundo, um cristão não deve se ofender pelo estilo de vida do mundo. Ao contrário, a gente deve ter o orgulho, o privilégio daquilo que Jesus fez na nossa vida. Isso mesmo. Quer ter nos dado valor, não valor monetário, não valor do mundo. Jesus nos deu o valor, meus irmãos, de princípios de moral, princípios, valores morais, o valor do Espírito Santo dentro de nós, o seu Espírito dentro de nós. Isso mesmo. Amém, meus irmãos? Pois tu coloque isso dentro do seu coração. E aí, meus irmãos, nós seremos pessoas cada vez mais valorosas e também nós iremos sofrer
por este mundo. Ao contrário, nós sabemos de onde vem o nosso valor. Isso mesmo. E não vamos nos sentir mal, isso mesmo, pela competição, pelo o orgulho do mundo que hoje vive. As pessoas hoje brigam e lutam, não é pelos valores, os princípios espirituais, não, meus irmãos. E até então, porque isso não há nem cabimento isso. Mas o que as pessoas elas buscam é isso, meus irmãos. É porque elas não morreram dentro de si. Mas quando a gente morre, isso, e cada dia eu preciso morrer, você precisa morrer dentro de si mesmo, de todas estas coisas que eu acabei de falar, todas essas coisas. Todos os dias nós temos que estar pronto para morrer, para negar a si mesmo. Amém, meus irmãos? Quero fazer uma oração pela sua vida nesta manhã de domingo, hoje dia 28 de setembro, tá? Ontem a gente não pôde gravar, eu estava em uma reunião, né, com o pessoal, né, obreiros, evangelistas da igreja, e em seguida a gente também esteve subindo até o monte também, em nome de Jesus Cristo. E felizmente nem deu para gravar, mas a gente está aqui agora nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, à tardezinha, às 18 horas também, a gente está trazendo aqui mais uma mensagem, tá? Você que sempre nos acompanha, se você não é um inscrito, se inscreva no nosso canal. E você sempre que entrar, isso mesmo, ou receber pelo WhatsApp, ou receber pela própria plataforma do YouTube, sempre deixe o seu joinha, que faz com que a mensagem ela se estenda e alcance demais pessoas. Isso mesmo. E essa mensagem, meus irmãos, é a palavra de Deus. Isso mesmo. Até mesmo nosso coração está curado. A gente tem até amor das pessoas serem alcançadas, transformadas. Porque a gente sabe que quem faz todas as coisas é o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai. Te glorificamos esta manhã, Jesus, por tudo na nossa vida. Pai, eu oro, meu Deus, pelos teus filhos, Pai, pelas tuas ovelhinhas, Pai, que estão aqui nos acompanhando, Pai. Esses, meu Deus, Pai, que estão ouvindo, vão ouvir, Pai, que o Senhor abençoe, Pai. Cada um, Senhor, que possam ser transformados, Pai, pela tua palavra. Que cada dia, Pai, venhamos morrer, meu Deus, todo sentimento, Pai, de pecado, todo sentimento, Pai, que não provém de Ti no nosso coração, Pai. Que possamos negar, Pai, a nós mesmos, Pai, todos os sentimentos do pecado do homem, Pai, que não é, Pai, é privilégio de um e outro não, mas faz parte do ser humano, Pai, isso mesmo. Mas eu creio que nesta manhã, Senhor, nós estamos aqui sendo limpos, transformados, se tornando cada dia mais uma nova criatura, Pai, em Ti, Senhor. Que essa pessoa seja abençoada, Senhor. Se alguém está sentindo uma dor, meu Deus, seja curado, curada. Se alguém está precisando de um milagre, Pai, na sua vida econômica, financeira, na sua família, Pai, da intervenção divina, meu Deus, entra nesta casa, entra nesta família, Senhor, transforma, Pai, abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu abençoo a vida desta pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz, tenham uma ótima manhã, um ótimo dia, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Eu amo a sua vida, fiquem todos na paz.